O mistério proibido. Como Caim teve esposa e filhos se só existiam Adão e Eva? Você já se perguntou como Caim pôde ter uma esposa se no início só existiam Adão e Eva? Será que há um segredo escondido nas entrelinhas da Bíblia? Um mistério antigo que revela algo muito maior sobre o propósito da criação e o plano divino? Hoje, você vai descobrir a verdade oculta por trás dessa história. Um enigma que a própria Escritura Sagrada deixou velado, mas que fala diretamente à sua fé, à sua origem e à sua própria alma. Porque talvez o que você sempre ouviu sobre Caim, Eva e Adão não seja o fim da história, mas o início de uma revelação que pode transformar completamente a maneira como você entende Deus, a humanidade e o destino espiritual de todos nós. Eu também já me perguntei sobre isso. Passei anos estudando as passagens de Gênesis, mergulhando em traduções antigas e buscando entender o que está por trás do silêncio de certos versículos. E o que encontrei é algo que poucas pessoas têm coragem de falar. Uma verdade que não contradiz a fé, mas a aprofunda. Por isso, fique comigo até o fim, porque o que vou revelar agora pode mudar para sempre a forma como você enxerga a história da criação. E talvez te faça perceber que o verdadeiro mistério nunca foi sobre Caim, mas sobre o propósito divino que ainda pulsa dentro de você. O fragmento perdido do Gênesis. Desde o princípio, há um silêncio nas Escrituras que parece sussurrar algo esquecido. Entre as linhas do livro de Gênesis, existe um espaço misterioso. Um intervalo entre palavras que parece esconder uma verdade antiga, profunda e intencional. Quando o texto diz que Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden, uma pergunta atravessa os séculos. Quem habitava aquela terra? E quem seria a mulher que se tornaria sua esposa, se até então só conhecíamos Adão, Eva e seus filhos? O texto não responde de forma direta, e é justamente nesse silêncio que mora o mistério. Talvez o que a Bíblia não disse claramente não seja uma ausência, mas um convite, um chamado para que o homem vá além da letra e busque o espírito que a inspira. O fragmento perdido do Gênesis não é um erro, é uma chave. Ele revela que a revelação divina não está completa em palavras, mas em discernimento. Há coisas que Deus escolhe mostrar apenas àqueles que aprendem a ouvir o que está escondido no intervalo entre os versículos. E é nesse ponto que a história de Caim deixa de ser apenas uma narrativa e se torna uma revelação sobre a natureza da criação, da expansão da humanidade e do propósito espiritual de cada ser. O que parecia uma contradição, talvez seja uma mensagem codificada, um lembrete de que o Criador continua agindo, mesmo onde o texto parece calar. Quando o homem foi expulso do Éden, o mundo não deixou de existir além do jardim. O Éden era um ponto de encontro entre o divino e o humano, mas fora dele havia a vastidão da criação. O planeta não começou e terminou nas fronteiras daquele jardim sagrado. O Criador, em sua sabedoria, poderia ter dado vida a outras regiões, preparado outras formas de humanidade, sementes espirituais que aguardavam o sopro da consciência. É por isso que, quando Caim parte, ele não entra no nada. Ele entra no desconhecido. Ele sai do centro da comunhão e entra no campo da multiplicação. Essa é a lei do silêncio divino. Deus não explica tudo, mas revela o essencial. Ele deixa lacunas não para confundir, mas para despertar. Cada ausência é um convite para enxergar com os olhos da fé o que a razão ainda não alcançou. Gênesis, ao não detalhar quem eram os povos de Nod, mostra algo muito maior, que o plano de Deus jamais se limita ao que conseguimos compreender. A criação é contínua, dinâmica, viva, e o ser humano é parte desse movimento eterno, que começa na palavra façamos, plural que já indica uma dimensão muito além do que o texto literal pode conter. O fragmento perdido também revela um princípio espiritual. A revelação nunca é dada por completo de uma só vez. O Criador distribui sabedoria em porções, como quem ensina uma criança a andar, passo a passo, queda após queda, até que o entendimento se firme. Assim como Caim deixou a presença divina para encontrar o desconhecido, cada pessoa em sua jornada espiritual
precisa atravessar seus próprios desertos para compreender o sentido da existência. Às vezes, é no exílio que se encontra o propósito. O mesmo Deus que permite a partida é o que planta o caminho do retorno. O mistério da esposa de Caim não é apenas genealógico, é simbólico. Representa a continuidade da vida mesmo após a queda. Representa o amor divino, que não abandona o pecador, mas o conduz à regeneração. A mulher de Caim é a prova de que, mesmo fora do Éden, há graça. Que mesmo na terra do exílio, há vida. Que Deus não interrompeu o ciclo da criação porque um homem errou. Ele continuou escrevendo a história por meio das imperfeições humanas. O Criador não é o Deus do fim, mas o Deus dos recomeços. Por isso, o fragmento perdido do Gênesis é, na verdade, uma ponte. Ele conecta o que sabemos com o que ainda precisamos descobrir. Ele mostra que a Bíblia não é um livro que se lê apenas com os olhos, mas com o espírito. Aquele que busca apenas o literal verá lacunas e contradições. Aquele que busca com discernimento verá mistérios e propósitos. Caim foi expulso da presença divina, mas não do amor de Deus. Ele carregava uma marca, e essa marca, mais do que um castigo, era um lembrete da misericórdia, o selo de que a graça ainda o acompanhava, mesmo distante. Talvez o que chamamos de fragmento perdido seja apenas o reflexo da nossa própria limitação de entender o divino. Porque Deus nunca perdeu o controle da criação. Ele nunca deixou um capítulo incompleto. Nós é que ainda não aprendemos a ler o texto invisível, o que se escreve nas entrelinhas da fé. O silêncio de Gênesis é a voz de Deus dizendo: busque mais fundo, porque há mais do que você imagina. E é nesse silêncio que começa a revelação. Porque o mistério de Caim não é sobre quem ele encontrou, mas sobre o que ele se tornou. Ele é o símbolo do homem que, mesmo afastado da presença divina, continua sendo chamado a descobrir o propósito escondido por trás do exílio. O fragmento perdido do Gênesis é, na verdade, o espelho da alma humana, aquela que se afasta, mas que, mesmo no distanciamento, ainda carrega dentro de si a centelha da criação. O mundo caído, o que aconteceu fora do Éden. Quando Caim deixou o Éden, ele não caminhou rumo ao vazio. Caminhou para uma realidade que já existia, mas permanecia oculta aos olhos humanos. Fora do jardim, havia uma terra viva, pulsante, com montanhas que testemunharam a criação, rios que corriam antes do homem ser formado e ventos que já conheciam o nome de Deus. A Bíblia diz que ele foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Nod significa errância, terra do exílio. E é justamente aí que o mistério começa. Como alguém exilado pôde encontrar um povo, uma mulher, uma vida nova? O texto sagrado não explica, mas o silêncio divino abre espaço para a revelação. O Éden não era o limite da criação, apenas o seu início. A humanidade que conhecemos começou no jardim, mas a criação de Deus sempre foi maior que o jardim. É possível que, fora do Éden, existissem outros seres humanos feitos à semelhança do Criador, mas sem a mesma intimidade espiritual concedida a Adão. Seres que receberam o sopro da vida, mas não o dom da comunhão direta. A diferença entre Adão e esses outros não seria de carne, mas de consciência. O Éden não era apenas um lugar físico, era um estado de alma, a plena harmonia entre o homem e Deus. Fora dele, havia vida, mas sem luz. E é nesse contraste que nasce o primeiro grande drama da humanidade. Viver sem a presença de Deus e tentar preencher o vazio que ela deixa. Quando Caim chegou à terra de Nod, ele encontrou o que muitos chamariam de civilização primitiva. Grupos de pessoas, talvez já se multiplicando em aldeias simples, tentando compreender a força da existência. O exilado se une a eles, toma uma mulher e constrói uma cidade. E esse ato, aparentemente humano, é profundamente simbólico. Porque o homem que derramou sangue agora decide edificar. O que destruiu o irmão tenta reconstruir o mundo. E isso revela algo profundo sobre o propósito divino. Deus não interrompe a história, mesmo quando o homem falha. Ele transforma ruína em semente, culpa em criação.
e do exílio faz nascer o progresso. A terra fora do Éden representava o mundo que ainda precisava ser redimido. Era o campo onde o bem e o mal se misturariam, onde a humanidade aprenderia a lidar com o peso da liberdade. Caim, ao ser expulso, levou consigo o conhecimento do Éden, o que viu, o que ouviu, o que viveu. E quando ele chegou a Nod, esse conhecimento se espalhou entre os povos que lá estavam. Ele se tornou o portador da lembrança divina em meio a uma terra que não conhecia o som da voz de Deus. A sua dor virou testemunho e o seu exílio, missão. Mesmo em sua condenação, havia um propósito escondido: levar a consciência do Criador àqueles que viviam na ignorância espiritual. A Bíblia diz que Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome de Enoque, o nome de seu filho. Essa cidade não foi apenas a primeira estrutura humana de pedra e barro, foi o símbolo do primeiro esforço humano de permanência. Era o homem tentando fixar-se na terra após ter sido arrancado do paraíso. A cidade se tornou o reflexo do coração humano, um espaço de progresso e pecado, de criação e vaidade, de fé e orgulho. Ali nasceu o embrião do mundo moderno, um mundo que constrói para esquecer o vazio da perda da presença divina. Mas há algo mais profundo ainda. Quando Deus expulsou Caim, não o abandonou. Ele colocou sobre ele um sinal, uma marca, não de maldição, mas de proteção. Esse sinal espiritual era a prova de que, mesmo fora do Éden, a misericórdia ainda o acompanhava. O Criador não apagou o homem que falhou, apenas o tirou do centro para que aprendesse o valor do retorno. O exílio não foi apenas punição, foi também processo. Caim se tornou o símbolo do ser humano em busca de reconciliação. A terra de Nod, portanto, não é apenas um local geográfico, é um estado espiritual. É o espaço onde o homem vive após perder o Éden interior. É o lugar onde ele trabalha, constrói, ama e erra sem sentir plenamente a presença de Deus, mas ainda guiado por ecos da sua voz. É o mundo em que vivemos até hoje. Um mundo de progresso e confusão, de beleza e ruína, de fé e esquecimento. O Éden foi o início da comunhão. Nod é o campo da experiência, o cenário da aprendizagem espiritual. O que aconteceu fora do Éden foi o nascimento da humanidade que conhecemos. Uma humanidade em busca do sagrado, mas carregando as marcas da distância. Deus não criou o homem para o exílio, mas o utiliza para ensinar que o amor divino não se apaga nem mesmo no desterro. Que assim o exilado constrói, se multiplica, e a história segue. Não como uma tragédia, mas como um plano em curso. Porque mesmo longe do jardim, a promessa de retorno nunca deixou de existir. O mundo caído é o reflexo do coração que se afastou da presença, mas ainda sente saudade do Criador. É a terra onde o pecado semeia, mas a graça floresce. Onde o homem tenta ser Deus, mas descobre no fim que só há um. O que Caim encontrou fora do Éden não foi apenas uma esposa. Foi o espelho da humanidade. Uma vida que tenta se reconstruir entre a lembrança da luz e a realidade da sombra. A linhagem não revelada. Os filhos além de Adão. Poucos percebem, mas o texto de Gênesis, quando fala de Adão, Eva, Caim e Abel, nunca afirma que eram os únicos seres humanos existentes na Terra. Ele diz que Adão foi formado do pó e que Eva foi tirada de sua costela, mas nunca declara que Deus não tenha criado outras formas de vida humana, outras expressões de sua imagem espalhadas pelo mundo. O que temos em Gênesis é o relato da linhagem espiritual, a do Éden, e não necessariamente da linhagem biológica total da humanidade. A Bíblia nos mostra o princípio da comunhão, não o inventário da criação. Quando Caim se une a uma mulher fora do jardim, o texto apenas confirma o que já estava implícito. A criação de Deus é maior do que a compreensão do homem. Essa linhagem não revelada é um dos mistérios mais profundos do Gênesis. Muitos veem nela contradição, mas os que buscam com o Espírito veem propósito. Deus não nos deu um texto científico, deu-nos um texto espiritual. E a narrativa de Adão e Eva é o registro da aliança, o começo da história da consciência espiritual humana. Fora dessa aliança,
poderia haver outros seres humanos criados à imagem divina, mas que ainda não haviam recebido o sopro do Espírito da comunhão. Adão foi o primeiro homem que caminhou com Deus, mas talvez não o único homem que existia. Essa diferença é essencial. O Éden representa o despertar da consciência da presença divina, enquanto o mundo fora dele representa o homem natural, vivo, mas sem revelação. É por isso que Caim, ao se afastar do Éden, pôde encontrar uma mulher. Essa esposa representa mais do que uma pessoa, representa o encontro entre o homem da presença e o homem da ausência. O filho do Éden encontra a filha da terra. O portador da culpa encontra o símbolo da criação bruta, e desse encontro nasce algo novo, a humanidade pós-Éden, marcada tanto pela lembrança da comunhão quanto pela experiência da separação. O casamento de Caim é, portanto, um ato profético. O primeiro elo entre o divino e o humano fora do jardim, a fusão entre o espiritual e o terreno. A linhagem que surgiu desse encontro deu origem a civilizações, cidades e culturas. Foram eles os primeiros construtores, músicos, ferreiros, pastores e inventores. O homem que matou o irmão tornou-se pai da cultura, e isso revela um segredo espiritual. Deus não cancela o dom, nem mesmo quando o homem se afasta dele. O talento, a criatividade e a força de construir continuam existindo, mesmo quando a fé se apaga. É o reflexo da centelha divina que jamais se extingue totalmente, mesmo nos corações endurecidos. Caim carregava a marca da queda, mas também o resíduo da criação. E isso bastou para que a humanidade florescesse novamente, ainda que longe da presença divina. A linhagem não revelada, portanto, não é uma invenção da imaginação, mas uma leitura espiritual do texto. Deus sempre trabalhou com dois níveis de criação, o físico e o espiritual. O primeiro se manifesta na matéria, o segundo na consciência. Adão e Eva foram o início da consciência espiritual, e Caim, ao sair, levou esse conhecimento a outros seres humanos. É por isso que, após a queda, o mundo passa a ter leis, cidades e nomes. O que antes era apenas natureza, agora se torna cultura. A presença de Caim desperta nos povos de Nod algo que dormia, o eco do Criador. O exilado se torna, sem perceber, o mensageiro da lembrança divina. No entanto, essa linhagem fora do Éden não herdou a pureza do jardim. Eles herdaram a força da sobrevivência, o instinto, o desejo e a luta. E é dessa mistura que nasce a humanidade como a conhecemos, a união entre o espírito e o pó. O homem espiritual e o homem natural se tornam um só corpo. A partir daí, a história se torna complexa, densa, contraditória, como nós. A queda não destruiu o plano de Deus, apenas o tornou mais profundo. Porque agora, a redenção não seria apenas o retorno ao Éden, mas a transformação de toda a terra. Essa é a razão pela qual a Bíblia, mais tarde, fala de nações, povos e línguas que não descendem diretamente de Adão. O Criador espalhou a vida por todos os cantos, mas o Éden foi o ponto onde a revelação começou. Quando Caim se uniu a uma mulher da terra de Nod, ele se tornou o primeiro missionário do conhecimento divino fora da comunhão. Ele levou a lembrança do paraíso àqueles que nunca o haviam visto. E esse ato, por mais inconsciente que parecesse, cumpria o propósito da expansão. O nome de Deus começava a se espalhar pelo mundo, mesmo através da dor. A linhagem não revelada é, no fundo, um símbolo daquilo que Deus faz com todos nós. Ele não nos limita à origem, mas ao propósito. A cada geração, ele continua despertando pessoas fora dos muros da fé, fora dos jardins conhecidos, para que a sua presença seja reconhecida em toda a criação. O mistério da esposa de Caim é, portanto, o mistério da expansão divina. Deus não criou o homem apenas para o Éden, criou o Éden dentro do homem, para que ele o levasse onde quer que fosse. Mesmo no exílio, a semente da comunhão continuava viva. Caim não se uniu a uma estranha, mas ao reflexo daquilo que ele havia perdido. Sua esposa foi o espelho da humanidade em busca da luz. E assim como ele, todos nós carregamos em nossos relacionamentos, em nossas famílias e em nossas histórias, a mesma mistura de paraíso e exílio.
Somos filhos de Adão, mas também da terra. Somos herdeiros da queda, mas também portadores da promessa. E é essa dualidade, divina e humana, que nos torna capazes de escolher entre repetir o erro de Caim ou buscar o retorno à presença de Deus. A revelação simbólica. Caim como a condição humana. Caim não é apenas um nome antigo escrito nas páginas de Gênesis. Ele é um espelho, um reflexo vivo de tudo o que habita dentro da alma humana. Cada um de nós carrega um fragmento de sua história. O desejo de ser reconhecido, a dor de ser rejeitado, a luta entre o amor e o orgulho. Caim representa a primeira alma a experimentar o peso da distância entre Deus e o homem. Ele conheceu o som da voz divina e depois o silêncio. Ele sentiu a presença e depois o vazio. E é nessa experiência que o mistério de sua vida se transforma em símbolo eterno. O homem que perdeu o Éden, mas continuou construindo, amando, buscando, mesmo em meio à sombra da culpa. A história de Caim é o retrato da humanidade tentando preencher o vazio deixado pela perda da comunhão com Deus. Quando ele ergueu uma cidade, não estava apenas criando um lar físico, mas tentando reconstruir o paraíso perdido. A cidade de Enoque, sua obra, é a primeira tentativa humana de substituir a presença divina por estruturas humanas, de transformar o espiritual em concreto, o eterno em terreno. Desde então, toda a civilização carrega o mesmo impulso: construir para esquecer a ausência, multiplicar para silenciar o vazio, progredir para compensar a perda da presença. O que começou com Caim se espalhou por toda a história. O homem tentando encontrar sentido fora do Criador. Mas o mais profundo não está na tragédia da queda, e sim no significado da jornada. O caminho de Caim é a narrativa da alma que tenta se justificar, que quer ser aceita, mas não entende que o amor de Deus não depende do mérito, e sim da obediência. Quando Deus rejeita sua oferta, ele não o condena, apenas o convida a olhar para dentro. A rejeição foi uma revelação, não uma punição. Mas o orgulho impede o homem de ver isso. Em vez de compreender, Caim se fecha. Em vez de ouvir, ele reage. E assim nasce o primeiro assassinato, não apenas físico, mas espiritual. Quando o amor é substituído pela inveja, a vida começa a morrer dentro do coração. Caim matou Abel porque não suportou ver no outro aquilo que perdeu em si mesmo, a comunhão. Abel simboliza o homem em harmonia com Deus, aquele que entrega o que tem de mais puro. Caim representa o homem desconectado, que tenta oferecer a Deus aquilo que ele mesmo não tem: devoção sem rendição, sacrifício sem arrependimento. E é por isso que sua oferta foi rejeitada. A verdadeira adoração não é o que se entrega com as mãos, mas o que se entrega com o coração. Caim queria agradar a Deus sem se transformar, e isso nunca foi possível. No entanto, o gesto divino após o crime revela algo extraordinário. Deus não o destrói. Ao contrário, marca-o. E essa marca é um dos maiores paradoxos espirituais das Escrituras. Para alguns, um sinal de condenação. Para outros, a prova da misericórdia. O que a maioria não percebe é que a marca de Caim é o primeiro símbolo da graça. É o lembrete de que mesmo aquele que falhou continua sendo amado. Deus não apaga o culpado. Ele o transforma em testemunho. A marca que deveria ser vergonha se torna escudo. Aquele que derramou sangue se torna, sem perceber, o portador da prova de que o perdão existe. E é exatamente nesse ponto que o simbolismo atinge o coração humano. Porque cada um de nós, em algum momento da vida, se torna Caim. Todos já tentamos substituir Deus por algo que construímos. Um sonho, um relacionamento, uma conquista. Todos já tentamos erguer cidades no lugar do jardim, acreditando que poderíamos viver sem a presença. Mas a verdade é que nenhuma cidade, por mais grandiosa, preenche o vazio do Éden. Só a presença divina pode restaurar aquilo que o orgulho destruiu. A marca de Caim é também a lembrança do amor que não desiste. O homem se afasta, mas Deus continua chamando. O ser humano cai, mas o Criador continua oferecendo recomeços.
A história de Caim mostra que Deus não cancela o homem por seus erros, mas o convida à restauração por meio da consciência. O castigo de Caim, vagar pela terra, é, na verdade, o chamado à reflexão. O exílio é o espelho da alma, o lugar onde o homem se encontra consigo mesmo e finalmente entende que nada substitui o amor divino. Caim é, portanto, mais do que o primeiro assassino. Ele é a personificação da humanidade em conflito, o ser dividido entre a luz e a sombra, entre o querer e o fazer, entre a lembrança do Éden e a realidade da terra de Nod. A sua história revela que o pecado não é apenas a transgressão de uma lei, mas a perda da comunhão, que a culpa não é o fim, mas o início do caminho de volta, e que o exílio não é condenação, mas oportunidade. A esposa de Caim, nesse contexto, simboliza o reencontro com a vida. Ela representa a graça que ainda floresce no terreno da culpa, o amor que nasce mesmo em meio à condenação. O Criador permite que o homem continue gerando, mesmo após o erro, para provar que a misericórdia é maior que o juízo. Caim gera filhos, constrói cidades e deixa heranças, e isso é a prova de que Deus continua acreditando no ser humano, mesmo quando o ser humano já desistiu de si. Por isso, compreender Caim é compreender a nós mesmos. Somos, como ele, exilados da presença, mas ainda cercados pela graça, errantes que carregam o eco do Éden dentro do peito. O mistério de sua vida não está no crime, mas na redenção silenciosa que ele representa. Caim é a lembrança de que Deus nunca apaga sua criação, apenas a convida a retornar. A verdadeira lição da sua história não é o castigo, mas a paciência divina. Aquele que errou continua sendo amado, o que matou o irmão continua sendo lembrado, e o que fugiu da presença continua sendo buscado. E talvez, ao entender isso, o espectador perceba algo mais profundo, que cada queda, cada erro e cada afastamento não são o fim da história, mas o início da restauração. Que até mesmo o homem marcado pela culpa pode se tornar o instrumento da graça, porque no fim Caim somos todos nós, carregando marcas que, em vez de nos condenar, nos lembram que ainda é tempo de voltar. As interpretações proibidas, o que os estudiosos não dizem. Por trás das linhas silenciosas de Gênesis, há ecos de textos antigos que ousaram falar o que a tradição escolheu calar. São fragmentos de sabedoria esquecida, manuscritos preservados nas sombras do tempo. E neles, o nome de Caim ressurge, não apenas como o primeiro pecador, mas como o portador de um enigma que atravessa civilizações. O livro dos Jubileus, o de Jasher e outras escrituras apócrifas sugerem que a criação não parou em Adão e Eva. Elas falam de povos que já habitavam a terra antes do Éden, seres humanos formados pela mesma palavra divina, mas sem o mesmo pacto espiritual. Se o jardim foi o coração da comunhão, fora dele pulsava o corpo do mundo, vasto, misterioso e vivo. Caim não descobriu pessoas. Ele encontrou a extensão da própria criação. Esses textos descrevem a terra de Nod como um lugar já existente, um território repleto de vida. E se olharmos com o olhar da fé, e não apenas da letra, o mistério se abre. O Criador não limitou a sua obra a um único jardim. O Éden foi o altar da revelação, mas não o limite da criação. Deus, em sua sabedoria infinita, espalhou sementes de vida pelo mundo, esperando o tempo certo para despertar nelas a consciência espiritual. Adão e Eva foram o início da linhagem redentora, aquela que conheceu o som da voz divina, mas não o início da humanidade em si. Essa compreensão, longe de negar a fé, a amplia, porque mostra que o amor de Deus nunca foi restrito a um espaço, a um povo ou a uma geração. O problema é que, ao longo dos séculos, a religião preferiu o silêncio ao mistério. O medo de confrontar o desconhecido fez com que muitos teólogos evitassem as perguntas que os profetas faziam em oração. A questão sobre a esposa de Caim tornou-se tabu, não porque não houvesse respostas, mas porque as respostas apontavam para algo maior. Um Deus que opera além da lógica, um Criador que continua criando, mesmo quando o homem pensa que a história já terminou.
E talvez esse seja o verdadeiro segredo. O processo criativo de Deus não parou no sexto dia. Ele ainda continua, transformando o caos em ordem, a queda em redenção, o erro em aprendizado. As interpretações proibidas revelam que Caim, mesmo após o pecado, foi parte de um plano contínuo. Sua descendência foi permitida porque a justiça divina nunca vem sem misericórdia. O castigo foi o exílio, mas o exílio também foi a escola da humanidade. Enquanto Adão e Eva simbolizam a inocência perdida, Caim e seus filhos representam a sabedoria adquirida através da dor. Foi na terra de Nod que o homem aprendeu a forjar o ferro, a tocar instrumentos, a criar linguagem e arte. A primeira civilização não nasceu de perfeição, mas de arrependimento. E isso mostra que o progresso humano é o reflexo da graça, um Deus que transforma a queda em caminho e o erro em semente. Poucos se atrevem a dizer isso, mas a marca de Caim talvez não tenha sido maldição, e sim um pacto. Uma aliança silenciosa entre Deus e o homem errante, garantindo que ninguém o mataria. O símbolo do perdão que antecede a confissão. A marca que o separava do juízo imediato e o colocava sob tutela da misericórdia. É como se o Criador dissesse: mesmo longe da minha presença, você ainda está sob o meu olhar. A graça sempre chega antes da culpa entender que precisa dela. Caim se tornou, sem perceber, o primeiro ser humano a experimentar a justiça temperada com compaixão, a mesma compaixão que mais tarde seria encarnada em Cristo. Os textos antigos também sugerem que a queda de Caim não foi apenas o primeiro pecado, mas a primeira oportunidade de redenção. Ele foi o espelho através do qual Deus mostrou à humanidade que o amor não se encerra na falha. Enquanto os anjos que se rebelaram foram lançados sem retorno, o homem recebeu o dom da segunda chance. Isso revela a diferença entre a criatura celestial e a criatura terrestre. Os anjos conhecem a obediência, mas o homem conhece o arrependimento. O arrependimento é o dom que o inferno não compreende, a porta que se abre onde deveria haver fim. Caim foi o primeiro a cruzar essa porta, ainda que carregando o peso do seu erro. Ao longo da história, intérpretes místicos e filósofos tentaram decifrar o significado da sua linhagem. Alguns viram nela a origem das civilizações antigas, outros enxergaram a metáfora da luta entre a carne e o espírito. Mas todos concordam em um ponto: a história de Caim não é sobre condenação, é sobre revelação. Ela mostra que o pecado não destrói o plano de Deus, apenas o desloca. Que o mal nunca é absoluto, porque o bem continua trabalhando em silêncio, mesmo nas sombras. O inferno começa quando o homem esquece disso. Essas interpretações, por mais ousadas que pareçam, trazem uma verdade profunda. O Deus de Gênesis não é um legislador implacável, mas um pai que educa com paciência. Ele permite a dor para ensinar discernimento, permite o silêncio para revelar o sentido da escuta. E é nesse contexto que o mistério de Caim se torna tão relevante para nós. Porque ele nos lembra que mesmo a alma mais distante pode ser restaurada, que a história mais manchada ainda pode se tornar testemunho. A queda foi humana, mas o perdão sempre foi divino. O que os estudiosos evitam dizer é que o mistério de Caim não termina em tragédia, ele termina em promessa. A promessa de que o amor de Deus é maior do que qualquer culpa. A de que, enquanto houver vida, haverá oportunidade de retorno. E talvez seja por isso que o texto sagrado guarda silêncio, para que o homem aprenda a ouvir o que só o Espírito pode revelar. Porque o verdadeiro segredo de Caim não está nas palavras omitidas, mas na misericórdia que o silêncio esconde. A revelação espiritual. O que isso significa para você? Tudo o que a história de Caim representa, a queda, o exílio, o erro e a marca, é mais do que uma lembrança do passado. É uma mensagem viva, escrita dentro de cada ser humano. Porque o drama de Caim não terminou em Gênesis. Ele continua dentro de cada alma que tenta encontrar sentido na distância de Deus. Ele é o símbolo do homem que erra, mas continua amado. Do ser humano que se afasta, mas ainda é procurado.
E essa é a verdade espiritual que muda tudo. Deus não apaga quem falha, ele transforma quem aceita ser refeito. O mesmo Criador que marcou Caim com proteção é o mesmo que marca hoje cada pessoa que se arrepende com a promessa de recomeço. O que essa história nos ensina é que não existe erro grande demais para anular o plano divino. Caim matou o irmão, foi exilado e se tornou errante. E mesmo assim, Deus não o abandonou. Essa é a essência da graça. O Criador não se detém no pecado, mas no propósito. Ele não foca no que o homem fez, mas no que o homem ainda pode se tornar. Quando Deus perguntou a Caim, "Onde está o teu irmão?", ele não buscava informação, mas consciência. Queria que o coração de Caim se abrisse para o arrependimento. E essa é a mesma pergunta que Deus faz a cada um de nós, em momentos de culpa e confusão. Onde está o amor que te dei? Onde está a fé que um dia ardeu em ti? A história de Caim é, na verdade, a história de todos os que perderam o caminho e ainda assim foram alcançados pela misericórdia. Ele representa o homem moderno que tenta substituir a fé por lógica, o divino por conquistas, o sagrado por rotina. Mas por mais que se construa, sempre resta o vazio do Éden. Aquela lembrança silenciosa de que fomos criados para algo maior. A terra de Nod, o lugar do exílio, simboliza exatamente isso. A vida sem comunhão, cheia de movimento, mas sem direção. O ser humano moderno continua andando, trabalhando, construindo, mas sem saber o que realmente procura. E essa busca incessante é o eco da alma clamando pelo Criador. Quando olhamos para a história de Caim sob a luz do Espírito, percebemos que Deus nunca o amaldiçoou com ódio, mas o envolveu com um tipo de misericórdia que o impediu de ser destruído. A marca que ele recebeu não era apenas proteção física, era um lembrete de que a presença de Deus ainda o cercava mesmo no exílio. Essa é a essência da revelação espiritual. A presença divina não abandona o homem, mesmo quando o homem tenta fugir dela. O amor de Deus não é frágil, é insistente. Ele continua chamando, mesmo quando fingimos não ouvir. E é isso que essa narrativa quer dizer a você. Cada vez que você se sente distante, culpado ou indigno, lembre-se de Caim. O homem marcado pela culpa foi também o primeiro a ser marcado pela graça. O exilado foi o primeiro a experimentar a misericórdia. Deus o enviou ao mundo, não para ser destruído, mas para ser transformado. E é o mesmo que ele faz conosco. O sofrimento, muitas vezes, é o exílio necessário para reencontrar o sentido. A solidão é o deserto onde a voz divina se torna audível novamente. O erro é o terreno onde a semente da humildade finalmente germina. O perdão de Deus não é apenas um ato, é um processo. Ele não acontece de uma vez, mas se revela no tempo, assim como o sol nasce lentamente sobre uma terra fria. Caim foi afastado para aprender, não para ser esquecido. E talvez seja assim também com você. As distâncias que parecem castigo são, na verdade, convites para o retorno. Deus permite o silêncio para que o coração volte a ouvir. Ele permite a dor para que a alma desperte. Tudo o que parece perda é, na verdade, um chamado à restauração. O verdadeiro significado da história de Caim é que Deus não desistiu do homem, mesmo quando o homem desistiu de Deus. O amor divino não é condicional, é eterno, e essa eternidade se manifesta na paciência. O Criador espera o tempo que for necessário até que a criatura perceba que não há vida fora da presença. Essa é a revelação espiritual por trás do mistério. O exílio nunca foi o fim, mas o caminho de volta. A distância não é condenação, é purificação. A queda não é falha, é preparação. Por isso, essa história não é apenas um relato sobre o primeiro pecado, mas um espelho do que vivemos todos os dias. Porque cada vez que escolhemos o orgulho em vez da entrega, repetimos o gesto de Caim. E cada vez que nos arrependemos, repetimos o gesto de Deus. A redenção é o retorno à comunhão. E essa comunhão não se conquista, se aceita. O Criador não exige perfeição. Ele pede sinceridade. Ele não busca pessoas sem falhas, mas corações que ainda desejam a luz. Então, se você sente que está distante, entenda.
O mesmo Deus que marcou Caim com graça te observa agora com amor. Ele conhece suas dores, seus erros e suas tentativas de recomeçar, e ainda assim continua chamando. Não para te punir, mas para te restaurar. A revelação espiritual dessa história é simples e eterna. O homem pode se afastar de Deus, mas Deus nunca se afasta do homem. O convite divino, o retorno ao jardim. Em algum ponto da caminhada, todo ser humano sente saudade de algo que não consegue explicar. É um anseio silencioso, uma lembrança distante de um lugar onde a alma já foi inteira. Essa saudade tem nome. É o Éden. O paraíso não é apenas um espaço perdido no tempo, mas um estado de comunhão que o coração humano ainda recorda, mesmo sem entender. E é para esse estado que Deus nos chama de volta. O convite para retornar ao jardim é o mesmo que ecoou em Caim, em Adão, em todos os que se afastaram. Um chamado para redescobrir a presença, não como doutrina, mas como experiência viva. Voltar ao Éden não é refazer o caminho físico, mas reconquistar a consciência espiritual. É lembrar-se de que o Criador nunca fechou os portões do paraíso. Fomos nós que os deixamos de enxergar. O pecado ofuscou a visão, mas não destruiu a promessa. E quando o homem desperta para isso, percebe que o jardim sempre esteve mais perto do que imaginava. Ele não está nas montanhas nem nos céus distantes, mas no interior de cada alma que ainda busca o Criador em sinceridade. O retorno ao Éden é o despertar do coração para a voz que nunca se calou. Caim não pôde voltar fisicamente ao jardim, mas espiritualmente ele começou o caminho de retorno. Sua história nos ensina que o exílio não é o fim, mas o ponto de partida. O mesmo Deus que o expulsou, o marcou com misericórdia. O mesmo que o afastou, o protegeu. Essa é a revelação que muda tudo. O amor divino não nos espera apenas no final da estrada. Ele nos acompanha ao longo dela. Mesmo nas terras áridas de Nod, Deus ainda caminha ao lado do homem errante, esperando o momento em que ele pare de fugir e olhe para o alto. Esse convite ao retorno não é coletivo, é pessoal. É um chamado individual, íntimo, que cada alma escuta de forma diferente. Às vezes, vem em meio ao silêncio da madrugada. Outras, em um momento de perda, em uma dor profunda, em um instante de arrependimento. Deus fala através das rachaduras da vida, porque é nelas que a luz entra. O retorno ao jardim começa quando o homem reconhece que não há plenitude fora da presença, quando ele percebe que o mundo pode oferecer movimento, mas nunca descanso. Nod é barulho, o Éden é silêncio. E é nesse silêncio que o Criador fala novamente. A mensagem do retorno é um convite à reconciliação. O mesmo Deus que criou o homem à sua imagem continua tentando restaurar essa semelhança. Ele chama o pecador não para humilhá-lo, mas para curá-lo. Chama o exilado não para lembrá-lo da culpa, mas para mostrar que o perdão é mais forte que o erro. E esse retorno não é um evento súbito, mas uma jornada. É um processo diário de restauração. Cada oração, cada gesto de amor, cada perdão concedido é um passo de volta ao jardim. O jardim é o lugar onde o homem ouve a voz de Deus ao entardecer. E esse entardecer é simbólico. É o momento em que a alma cansada encontra repouso. O mundo pode oferecer conquistas, mas só a presença divina oferece paz. Quando a alma se reconcilia com o Criador, o peso da culpa se desfaz e o homem redescobre quem é. Ele compreende que nunca deixou de ser amado, apenas havia esquecido como ouvir. E nesse reencontro, o Éden deixa de ser lembrança e volta a ser realidade. Deus não espera que o homem seja perfeito para retornar. Ele o chama exatamente no ponto da imperfeição. O Éden é o lar dos que aprenderam que a fraqueza é o início da força, que o arrependimento é o princípio da sabedoria. O retorno ao jardim é o momento em que a alma se rende e admite. Eu tentei viver sem ti, mas nada faz sentido sem tua presença. Essa confissão é a chave que abre os portões novamente, e quando eles se abrem, não há mais culpa, apenas gratidão. O retorno não é um caminho de volta no tempo, mas uma caminhada rumo ao propósito.
É quando o homem entende que Deus nunca quis puni-lo, mas prepará-lo. Que o exílio não foi abandono, foi educação. Que a dor não foi castigo, foi cura. Cada lágrima que caiu fora do Éden se torna agora o orvalho que rega a nova vida que nasce dentro do coração. E quando essa vida floresce, o homem percebe. O jardim sempre esteve ali, esperando ser redescoberto. E talvez, neste momento, você perceba que esse chamado também é para você. Que o mesmo Deus que protegeu Caim, que restaurou Davi, que perdoou Pedro, está chamando o seu nome. O retorno ao jardim é o reencontro com o amor que não muda, com a paz que não se compra e com a presença que nunca se foi. Porque o Éden não foi perdido. Ele apenas aguarda o momento em que o homem decide voltar. A próxima revelação. O segredo dos descendentes de Caim. Você acaba de caminhar por um dos mistérios mais antigos das Escrituras. O que realmente aconteceu com Caim, o primeiro homem a carregar o peso do exílio e, ao mesmo tempo, o sinal da graça. Mas a história não termina nele. O verdadeiro enigma começa com seus descendentes. Porque cada geração que nasceu da sua linhagem trazia uma marca dupla, o fardo da culpa e a herança da sabedoria. E é aqui que o mistério se aprofunda. O que Deus estava realmente fazendo através da descendência de um homem que havia matado o próprio irmão? Os descendentes de Caim são a prova de que a graça divina trabalha nas sombras. Foram eles que deram origem às primeiras cidades, aos instrumentos musicais, à metalurgia e à arte. O que começou em sangue se transformou em cultura. O que nasceu do erro floresceu em conhecimento. A humanidade aprendeu a construir, a criar, a inventar, e tudo isso veio da linhagem que o mundo julgaria perdida. Esse é o paradoxo da sabedoria divina. Deus usa os improváveis para cumprir o inevitável. O progresso humano foi semeado nas terras do exílio. A luz surgiu onde só havia sombras, mas há um segredo escondido nas entrelinhas do Gênesis, um segredo que poucos percebem. A Bíblia menciona nomes, mas não explica o destino de muitos deles. Tubal-Caim, Jabal, Naamá, Lameque, todos aparecem como símbolos de avanço, mas também de distanciamento. Suas invenções trouxeram conforto, mas também orgulho. Suas cidades ergueram altares, mas também muros. E é nesse contraste que está a revelação. A mesma linhagem que aprendeu a dominar a terra começou a se esquecer do céu. O sangue de Caim se espalhou pelo mundo e, com ele, a luta eterna entre o espírito e a matéria. Alguns estudiosos antigos acreditavam que entre os descendentes de Caim estava a origem das civilizações que mais tarde se afastaram de Deus, povos que buscavam o poder, o conhecimento e o domínio sobre a natureza. Outros, porém, viam nessa linhagem um plano oculto. Deus permitiu que o homem desenvolvesse tudo o que era necessário para preparar o mundo para a redenção. Porque antes que a luz viesse ao mundo em forma de Cristo, o homem precisava entender o que era viver nas trevas. E foi essa experiência dolorosa e profunda que moldou a humanidade. A linhagem de Caim nos ensina que até os erros humanos fazem parte da construção do propósito divino, que a dor, o exílio e a culpa não impedem o cumprimento do plano, apenas o redirecionam. Quando olhamos para a história da humanidade, suas guerras, suas invenções, suas quedas e seus recomeços, vemos o reflexo do mesmo princípio. Deus não abandona a criação. Ele a conduz, mesmo através das ruínas. Cada geração, mesmo as mais distantes, carrega fragmentos do Éden dentro de si. A memória de que fomos feitos para mais do que apenas existir, fomos feitos para retornar. E esse é o ponto que liga Caim à sua própria redenção. Porque o fim da linhagem de Caim não é destruição, é preparação. Ele é o arquétipo da humanidade antes da promessa, o prenúncio de uma história que seria completada na cruz. A semente da queda se tornaria o solo onde floresceria a salvação. E é por isso que a Bíblia silencia sobre o destino final de sua descendência. Porque o plano ainda não estava completo. O sangue de Caim preparou o caminho para o sangue de Cristo. O primeiro derramou por inveja, o segundo por amor. O primeiro construiu cidades, o segundo restaurou corações.
O primeiro fugiu da presença. O segundo abriu o caminho de volta. E agora, essa revelação se estende a você. Porque se a história de Caim mostra que até o exilado pode ser usado por Deus, então não existe passado que o Criador não possa redimir. Tudo o que o inimigo tentou usar para destruir, Deus transforma em caminho de retorno. A culpa se torna testemunho, a dor se torna propósito, o erro se torna porta. A graça é a ponte que liga o Éden perdido à eternidade reencontrada. O segredo dos descendentes de Caim é o segredo da humanidade. Somos todos filhos do exílio, mas também herdeiros da promessa. Carregamos o pó da terra e o sopro do céu. E um dia toda essa história, de queda, redenção e retorno, será revelada plenamente. Porque o mesmo Deus que começou a história em um jardim, prometeu terminá-la em uma cidade. Não uma cidade construída pelas mãos de Caim, mas pela própria mão do Criador, a Nova Jerusalém, onde o homem finalmente deixará de vagar e voltará a descansar na presença. E esse é o convite que permanece. Continuar buscando, continuar ouvindo, continuar voltando. Porque a próxima revelação já está escrita, e ela começa dentro de você. A nova revelação, o segredo de Enoque, o homem que caminhou com Deus. Se Caim simboliza o homem que se afastou da presença divina, Enoque representa aquele que reencontrou o caminho de volta. E é justamente esse contraste que revela um dos maiores mistérios espirituais de toda a Bíblia. Porque Enoque nasceu da linhagem de Caim, da mesma descendência marcada pelo erro, pela culpa e pelo exílio, e ainda assim foi o primeiro homem da história a transcender a morte. Ele não foi lembrado por ter construído cidades, forjado metais ou dominado a terra, mas por algo infinitamente maior. Ele caminhou com Deus. E então, diz a Escritura, já não era, porque Deus para si o tomou. O que significa isso? Como um descendente da queda pôde alcançar tamanha comunhão? Essa é a revelação que transforma completamente a forma como entendemos o plano divino. Enoque é o símbolo da redenção em movimento. A sua vida é a prova de que o amor de Deus não apenas perdoa, mas restaura por completo. Ele representa o homem que redescobriu o Éden dentro de si, mesmo vivendo fora do jardim. Enquanto a humanidade se afastava da presença, Enoque a buscava. Enquanto o mundo se corrompia, ele se purificava. Sua história mostra que a santidade não depende da origem, mas da decisão. Que o sangue herdado pode ser transformado pela fé. Que a linhagem de Caim, a do exílio e da dor, ainda continha dentro de si a possibilidade da graça. O que faz de Enoque uma figura tão poderosa é o silêncio que o envolve. A Bíblia fala pouco sobre ele, mas cada palavra carrega um peso espiritual imenso. Ele viveu 365 anos, um número que simboliza um ciclo completo, um ano perfeito, como se sua vida inteira tivesse sido uma jornada de retorno, um ciclo que se fecha com Deus. Não há registro de grandes feitos, apenas uma frase simples e tremenda. Enoque andou com Deus. Essa é a essência da verdadeira espiritualidade. Não o muito fazer, mas o muito ser. Não a conquista, mas a comunhão. Não o esforço humano, mas o alinhamento com a vontade divina. E o mais extraordinário é que Enoque surge exatamente onde menos se esperava, na linhagem do homem que havia matado o irmão. Isso prova que Deus nunca desistiu dessa descendência. A graça, que começou com a marca de Caim, se cumpre com a ascensão de Enoque. O exilado abriu a história do erro, o descendente encerra a história do retorno. E, entre eles, o plano da redenção começa a se desenhar. O sangue que um dia clamou da terra, agora se transforma em voz que sobe aos céus. A mesma terra que recebeu o sangue de Abel é a terra que testemunha um homem ser elevado por Deus. O ciclo da queda começa a se inverter. Espiritualmente, Enoque representa cada ser humano que decide caminhar contra o fluxo. Ele viveu num tempo em que a humanidade começava a esquecer o Criador, mas ele escolheu andar em intimidade com ele. E é por isso que Deus o tomou para si. Enoque não foi arrebatado como fuga do mundo, mas como cumprimento de propósito.
O seu desaparecimento é o símbolo da união plena entre o humano e o divino, a reconciliação definitiva entre o pó e o espírito. Ele não morreu porque já havia morrido para o mundo enquanto vivia. E é esse o segredo da santidade: deixar de pertencer à terra antes de deixar a terra. A história de Enoque também anuncia o que viria a acontecer séculos depois, com Cristo. O homem que andou com Deus é o protótipo do homem restaurado, o prenúncio da vitória sobre a morte. Ele é o lembrete de que o Éden não foi destruído, foi apenas ocultado, esperando que o coração do homem estivesse pronto para reencontrá-lo. Enoque não retornou ao jardim físico, mas alcançou o jardim espiritual. O mesmo que um dia Jesus prometeu ao ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a nova revelação. A história não termina no exílio de Caim, mas na ascensão de Enoque. O homem que herdou a queda provou que é possível voltar. A linhagem que começou na dor encontrou o caminho da glória. E isso muda tudo o que sabemos sobre Deus, porque revela que o amor divino é mais poderoso do que qualquer herança de erro. Nenhuma origem é capaz de impedir o destino espiritual de quem decide caminhar com o Criador. E agora, o mesmo convite se estende a você, porque Enoque não foi escolhido por acaso, ele foi exemplo. A Bíblia não o escondeu. Ela o preservou como um lembrete de que ainda é possível andar com Deus em um mundo que se afasta dele. A caminhada espiritual não exige perfeição, apenas constância. Um passo de fé por dia é o suficiente para que o coração volte a ouvir a voz do Criador. O segredo de Enoque é simples e eterno. O caminho de volta ao Éden é trilhado a passos de fé. Ele provou que o homem pode ser transformado de exilado em companheiro de Deus. E essa é a promessa que continua viva, a de que todo aquele que escolher caminhar com o Criador, mesmo em meio à escuridão, um dia será também tomado pela luz. A linhagem oculta, o legado espiritual de Enoque e a preparação para o dilúvio. Após o desaparecimento de Enoque, a terra nunca mais foi a mesma. O homem que caminhou com Deus deixou uma herança invisível, mas poderosa, a lembrança viva de que a comunhão ainda era possível. Enoque não fundou cidades, mas deixou um rastro espiritual que atravessou gerações. Sua vida foi como uma chama acesa no meio das trevas que começavam a cobrir o mundo. Sua linhagem, embora nascida da sombra de Caim, foi a primeira a provar que o sangue humano ainda podia ser purificado pela fé. E é nesse ponto que o plano divino começa a se mover novamente, preparando o caminho para um novo capítulo da humanidade, o dilúvio. O desaparecimento de Enoque foi mais do que um milagre, foi um sinal. Deus usou a vida dele como advertência e esperança ao mesmo tempo. Advertência, porque mostrava que o juízo se aproximava para uma geração que havia esquecido o Criador. Esperança, porque revelava que ainda era possível andar com ele antes que viesse o fim. A partir de Enoque, o céu começou a se fechar lentamente sobre a terra. As gerações seguintes, de Matusalém, Lameque e Noé, nasceram sob a sombra da corrupção e da decadência moral. Mas nelas ainda ecoava a memória daquele que havia sido levado por Deus. A Bíblia diz que nos dias de Noé, a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra. O coração humano se encheu de violência, e a criação gemeu sob o peso do pecado. O que havia começado com o sangue de Abel, agora se espalhava em guerras, arrogância e idolatria. O mundo outrora jardim, tornara-se um campo devastado pela ausência de Deus. E, no entanto, mesmo nesse cenário, havia uma linhagem preservada. O fio invisível que ligava o Éden ao futuro. Essa linhagem espiritual vinha de Enoque, do homem que havia provado que a fé podia ser mais forte que a corrupção do mundo. Enquanto a maioria se esquecia do Criador, uma pequena parte da humanidade mantinha viva a lembrança da comunhão. Homens e mulheres simples, sem poder, mas com fé. Eles não foram mencionados em genealogias, nem celebrados em monumentos, mas foram a ponte silenciosa entre Enoque e Noé. Foram os guardiões da memória espiritual, aqueles que, mesmo entre ruínas, continuaram acreditando.
E foi através dessa fidelidade silenciosa que o plano divino pôde seguir adiante. Deus nunca interrompe sua história. Ele apenas muda o cenário. Quando a corrupção se espalhou por toda a terra, ele não destruiu a criação, apenas preparou uma nova chance. O dilúvio não foi apenas castigo, foi purificação. Assim como Caim representava o exílio e Enoque a reconciliação, Noé se tornaria o símbolo da preservação. A linhagem espiritual que começou com Adão, atravessou a dor de Caim, floresceu em Enoque e amadureceu em Noé, seria o canal pelo qual Deus reconstruiria o mundo. Mas há algo que poucos percebem. O dilúvio não começou com chuva. Começou com silêncio. Antes das águas cobrirem a terra, houve um tempo de espera. Um período em que Deus observava o coração humano. Foi nesse tempo que os filhos de Enoque e seus descendentes ouviram os últimos ecos da voz divina. O céu ainda falava com aqueles que o queriam ouvir. E esse silêncio antes da tempestade era o convite final à mudança. Cada trovão que se formava no horizonte era o lembrete de que o amor de Deus estava prestes a agir mais uma vez, não para destruir, mas para reiniciar. O legado de Enoque, portanto, não é apenas o milagre de sua ascensão, mas o impacto de sua fidelidade. Ele foi o elo entre a criação original e a nova criação que viria. Sua vida mostrou que a salvação nunca foi coletiva, mas pessoal. Cada geração tem sua escolha, caminhar com Deus ou se perder na multidão. E Enoque escolheu a presença, mesmo quando o mundo escolheu a distância. Essa escolha moldou o destino da terra. Sem a sua comunhão, talvez Noé nunca tivesse ouvido a voz que o chamou para construir a arca. Espiritualmente, a linhagem de Enoque representa todos os que permanecem fiéis quando o mundo se esquece da fé. São aqueles que, em meio à corrupção, ainda ouvem o som suave da presença. Eles são a semente que garante que o propósito divino nunca morre. E é por causa dessa linhagem espiritual, invisível, mas real, que o dilúvio não significou o fim, mas um recomeço. A mensagem deixada por Enoque é, portanto, eterna. Caminhe com Deus antes que o mundo desabe ao seu redor. Essa é a essência do Evangelho disfarçada na narrativa do Gênesis. A mesma fé que o levou à presença divina é a fé que ainda hoje pode nos elevar acima das águas do caos. Porque o dilúvio nunca foi apenas um evento físico, é o símbolo de tudo aquilo que o pecado tenta inundar em nós. E a arca, construída séculos depois, é o reflexo de um coração que, mesmo em meio à tempestade, ainda decide ouvir a voz que chama. E essa voz continua ecoando. O mesmo Deus que tomou Enoque para si e que salvou Noé, é o mesmo que hoje chama cada alma a construir sua própria arca espiritual. Não uma feita de madeira, mas de fé. Uma arca onde a presença divina seja abrigo, onde o amor seja a tábua mais firme e o arrependimento o prego que une tudo. Porque o dilúvio do mundo moderno não vem da chuva, mas da distração. E a única maneira de atravessá-lo é como Enoque fez, caminhando com Deus até que Ele mesmo nos tome para si. O segredo da arca, o plano oculto de Deus para a humanidade. Quando as águas começaram a cair sobre a terra, não era apenas um dilúvio físico, mas um divisor espiritual. O mundo que havia nascido de Caim, que se expandira com Enoque e se corrompera com a vaidade dos homens, estava prestes a ser reiniciado. Mas antes do primeiro trovão, antes da primeira gota, Deus já havia desenhado o caminho da salvação e o fez por meio de um homem comum, Noé. A arca não foi apenas uma construção de madeira, foi um projeto celestial disfarçado de tarefa humana. Cada tábua, cada medida, cada porta e janela carregava um significado espiritual profundo. O Criador não estava apenas salvando uma família, estava preservando a promessa. A arca simboliza o coração que ainda ouve a voz de Deus em meio ao caos. Enquanto o mundo se afundava em ruído, Noé escutava o silêncio divino. Ele não construiu a arca porque entendeu o futuro, mas porque confiou no invisível. É assim que a fé opera. Ela ergue o impossível em meio ao desespero. Quando todos riam,
ele martelava. Quando o céu ainda estava limpo, ele obedecia. E essa obediência silenciosa foi o que o salvou. O mundo zombava de sua fé, mas o Criador sorria de sua constância. O dilúvio começou muito antes das águas. Começou quando o homem deixou de crer. E a salvação também começou antes da arca. Começou no coração que ainda se ajoelha. Deus deu a Noé instruções detalhadas, mas também simbólicas. A arca tinha 3 andares: o corpo, a alma e o espírito do homem sendo redimidos. Tinha uma única janela, voltada para o alto. O lembrete de que, mesmo cercados pelo caos, a direção da esperança é sempre vertical. E tinha uma única porta, fechada pelo próprio Deus, o sinal de que a salvação não é construída pela força humana, mas concedida pela graça. Quando a porta se fechou, o mundo gritou, mas o plano divino já estava em movimento. A água que destruía era a mesma que purificava. O dilúvio foi o batismo da terra. Dentro da arca, o silêncio era profundo. O som da chuva se misturava ao medo e à fé. Cada trovão parecia um eco das palavras que o mundo havia ignorado. Mas ali no ventre de madeira, nascia a nova humanidade. A arca balançava nas ondas, mas era sustentada pela promessa. E essa promessa dizia que, mesmo quando tudo parece se perder, Deus sempre reserva um remanescente. O mesmo amor que protegeu Caim com uma marca, agora protegia Noé com uma arca. A diferença era que, desta vez, o homem havia aprendido a obedecer antes de entender. Enquanto o mundo se afogava em suas próprias escolhas, Noé atravessava as águas com uma fé que não sabia o destino, mas confiava na voz. Esse é o verdadeiro segredo da arca. A fé não precisa ver o fim, apenas ouvir o início. A arca não era refúgio de medo, mas escola de confiança. Cada dia dentro dela era um lembrete de que a obediência sustenta o que a razão não explica. Noé não construiu apenas para sobreviver. Construiu para preservar o que Deus ainda faria. Ele carregava consigo não só os animais, mas a promessa de um novo começo. Quando as águas finalmente baixaram e a arca repousou sobre o monte Ararat, o mundo estava em silêncio. Mas era um silêncio diferente, não o da destruição, mas o do recomeço. A primeira coisa que Noé fez ao sair foi levantar um altar. E nesse gesto simples, o ciclo se completou. Caim havia levantado uma cidade para si. Noé levantou um altar para Deus. O primeiro buscou construir permanência na terra. O segundo buscou comunhão no céu. É essa diferença que define o novo mundo. O coração que aprende a adorar antes de conquistar. O arco-íris que surgiu no céu não foi apenas um símbolo bonito, foi um pacto eterno. A promessa de que, mesmo que o homem falhe, Deus sempre deixará um caminho de volta. O arco voltado para o alto é como a lembrança de uma arma guardada. Deus pendurando o arco da justiça e oferecendo em seu lugar o arco da misericórdia. Ele não esqueceu o Éden, apenas mudou a forma de acesso. Agora, o caminho para a comunhão não seria mais pela inocência, mas pela fé. O plano oculto da arca era esse: preparar a humanidade para compreender o Cristo que viria. A madeira da arca antecipava a madeira da cruz. Ambas foram instrumentos de salvação, ambas erguidas por fé, ambas sustentando o remanescente da promessa. Noé foi o primeiro a atravessar as águas do juízo. Cristo seria o último a abrir o caminho das águas da vida. Um salvou o corpo, o outro salvaria a alma. Um preservou a criação, o outro redimiria o coração da criatura. O dilúvio terminou, mas o propósito continuou. O mundo havia sido limpo, mas o coração humano ainda precisaria ser transformado. A arca repousou, mas o plano de Deus seguia adiante. O Éden ainda esperava ser restaurado, e a promessa continuava viva em cada geração. O segredo da arca é que ela nunca deixou de existir. Cada alma que confia em Deus se torna uma arca viva, navegando pelas águas do tempo, carregando dentro de si a esperança de que, mesmo quando tudo parece desabar, ainda existe um plano maior em curso. E esse é o mesmo convite de agora: construir sua arca, manter sua fé e atravessar as tempestades do mundo com os olhos voltados para o alto. Porque no fim,
a promessa não mudou. O mesmo Deus que selou o pacto com Noé ainda promete novos começos. E quando a tempestade passar, o arco da aliança brilhará novamente sobre o coração que soube esperar. A promessa renovada, a aliança entre Deus e a nova humanidade. Depois do dilúvio, o mundo renasceu em silêncio. As águas haviam levado tudo, menos a esperança. O vento que antes soprava destruição agora trazia o perfume do recomeço. As montanhas, antes cobertas pelo juízo, se tornaram o primeiro altar de uma nova era. Noé, ao pisar novamente em terra firme, não correu para reconstruir casas ou cercar terras. Ele ergueu um altar. Esse gesto simples é o primeiro ato da humanidade redimida. Era como se o próprio coração da terra, purificado pelas águas, voltasse a pulsar em adoração. O primeiro altar após o dilúvio foi a prova de que Deus não procura templos de pedra, mas corações que se lembram de agradecer. E foi ali, sobre aquele altar, que a aliança foi selada. O Criador falou outra vez, e suas palavras não eram mais de destruição, mas de promessa. Ele declarou que nunca mais as águas cobririam a terra, e que a chuva, símbolo do juízo, agora seria também sinal de bênção. E para que o homem nunca esquecesse, Deus desenhou no céu o arco da aliança. Um arco que apontava não contra a humanidade, mas em direção a ele mesmo, como se dissesse: eu assumo o risco de amar outra vez. Essa é a profundidade do pacto. Um Deus que escolhe confiar, mesmo sabendo que o homem ainda é falho. O arco-íris foi mais do que um fenômeno natural. Foi uma mensagem espiritual. 7 cores para um pacto de 7 significados: perfeição, restauração, vida, misericórdia, propósito, fé e eternidade. A luz que atravessava as nuvens era o lembrete de que mesmo após as tempestades, a presença divina continua brilhando. A aliança não era apenas com Noé, mas com toda a criação. Cada animal que saiu da arca, cada gota que caiu sobre a terra, cada semente que germinou, tudo estava incluído na promessa. Deus estava renovando o elo entre o céu e o solo, entre o divino e o humano. Mas há algo mais profundo escondido nesse pacto. Deus não apenas prometeu não destruir novamente o mundo com águas, ele prometeu restaurar o coração humano com graça. A justiça de antes deu lugar à misericórdia. O dilúvio mostrou o peso do pecado, mas o arco revelou o poder do perdão. E é nesse equilíbrio entre juízo e amor que a história da humanidade encontra sentido. O arco-íris é, na verdade, o primeiro anúncio da cruz, a ponte entre a justiça e a graça. Assim como o arco aponta para o céu, a cruz apontaria para o alto, unindo novamente o homem ao Criador. Noé entendeu que o dilúvio não havia terminado com a arca, mas com o altar, porque o altar representa a entrega, o reconhecimento de que a salvação não vem das mãos humanas. Ele sacrificou o melhor que tinha, e o perfume da oferta subiu até Deus, que se agradou do aroma. Esse perfume é símbolo da fé. Quando o homem oferece o que é puro, o céu responde com favor. E foi assim que nasceu o novo ciclo da humanidade, não da força, mas da comunhão. Contudo, esse novo começo também carregava uma lição amarga. A história mostra que, com o tempo, o coração humano voltaria a se afastar. A promessa de Deus seria mantida, mas a fé do homem seria novamente testada. A linhagem de Noé se multiplicaria, mas junto dela surgiriam o orgulho, a vaidade e a sede de poder. A Torre de Babel estava a poucos capítulos de distância, e isso nos mostra algo profundo. O problema nunca foi a destruição, mas o esquecimento. Deus não muda, mas o homem tende a esquecer quem o salvou. Por isso, a aliança não era apenas um pacto físico, era um lembrete espiritual, um sinal visível para um povo que facilmente se perde no invisível. E é por isso que o arco-íris é eterno. Porque não é apenas um fenômeno do céu, mas uma mensagem escrita na própria essência da criação. Ele surge toda vez que o sol toca a tempestade, como se o próprio Deus dissesse: ainda estou aqui. Ele é a lembrança de que a misericórdia sempre prevalece sobre o juízo, que o amor de Deus não depende da obediência humana,
mas da fidelidade divina. A aliança com Noé também foi a semente da nova promessa que seria cumprida em Cristo. Assim como Deus poupou Noé e sua família, ele pouparia a humanidade por meio do sacrifício do Filho. O altar de Noé apontava para o Calvário. O cordeiro que seria oferecido mais tarde já estava simbolicamente presente naquele sacrifício. Cada detalhe da história de Noé é uma sombra do plano de redenção que se completaria séculos depois. Mas há um detalhe que poucos percebem. Depois da aliança, Deus abençoou Noé dizendo: "Crescei e multiplicai-vos." As mesmas palavras ditas a Adão. Isso significa que o Criador não apenas restaurou o mundo físico, mas também renovou o propósito original da humanidade, refletir a sua imagem. O dilúvio apagou as marcas do pecado da terra, mas o arco gravou a lembrança da graça no céu. E desde então, toda vez que a tempestade se aproxima, o pacto ainda fala. Hoje, esse mesmo pacto continua ativo. Talvez as águas que tentam te afogar não sejam literais, mas emocionais, espirituais ou mentais. Talvez as tempestades da vida te façam esquecer que existe um arco sobre você. O lembrete de que Deus não te abandonou. A promessa ainda está de pé. O Criador que fechou a arca de Noé é o mesmo que fecha o ciclo das suas lutas. E toda vez que a chuva cai, é como se ele dissesse novamente: "Eu ainda estou cuidando de você." A aliança de Noé foi o primeiro evangelho pregado pelo céu, uma mensagem silenciosa, mas eterna. O amor de Deus é maior do que qualquer juízo. O arco que se curva nas nuvens continua dizendo que o perdão ainda é possível, a esperança ainda é viva e o recomeço ainda está disponível. O Éden pode ter se perdido na terra, mas nunca foi apagado do coração de Deus. E a cada aliança, ele nos convida a caminhar de volta até lá. A Torre de Babel, quando o homem tentou subir ao céu sem Deus. A nova humanidade cresceu. As famílias se multiplicaram, as terras se expandiram, e a promessa parecia cumprir-se diante dos olhos de todos. Mas, junto com o progresso, algo antigo e perigoso ressurgiu: o orgulho. O mesmo orgulho que afastou Caim do Éden, o mesmo desejo que seduziu Adão e Eva a serem como Deus. O coração humano, restaurado após o dilúvio, começou novamente a se corromper, desta vez não por violência, mas por soberba. O homem olhou para o céu e, em vez de se curvar, quis alcançá-lo. Foi assim que nasceu Babel, a cidade da grande torre, o símbolo da tentativa humana de construir o divino com as próprias mãos. A história conta que, nas planícies de Sinar, o povo disse: "Edifiquemos uma cidade e uma torre cujo topo toque os céus, e façamos um nome para nós." Essa frase é a confissão da humanidade caída, a busca por glória sem Deus. A torre não era apenas uma construção física, era o monumento do ego. Cada tijolo representava a tentativa de substituir o Criador pela criatura. O mesmo barro que Deus havia usado para formar o homem, agora era usado para erguer um império contra ele. E o mais irônico é que tudo começou com uma ideia nobre: unidade. Mas a unidade sem Deus é apenas uma ilusão de poder. O plano parecia grandioso. Eles falavam a mesma língua, tinham o mesmo propósito e acreditavam que juntos poderiam alcançar o impossível. E de fato poderiam, mas sem a presença divina até o sucesso se torna ruína. O céu observava aquele movimento com tristeza. Deus via um povo que havia esquecido o altar de Noé, esquecido o arco da aliança, esquecido o propósito da comunhão. E então, antes que a torre chegasse às nuvens, ele desceu. E esse é um dos detalhes mais profundos do texto. Deus não precisou esperar que o homem alcançasse o céu. Ele desceu para mostrar que o céu nunca se alcança por construção, mas por comunhão. A confusão das línguas não foi um castigo cruel, mas um ato de misericórdia. O homem queria chegar ao divino por meio da força, e Deus o lembrou de que o acesso só é possível pela graça. Babel, que significa porta de Deus, se tornou símbolo de confusão, porque toda vez que o homem tenta tomar o lugar do Criador, a linguagem do amor se perde. Foi ali que a humanidade deixou de se entender. A torre caiu, mas o aviso ficou.
A fé não se constrói de baixo para cima, e sim de dentro para fora. Espiritualmente, Babel é o reflexo de todo o coração que tenta erguer sua própria salvação. É o homem que busca o céu com as mãos, mas esquece de dobrar os joelhos. É a civilização que fala de progresso, mas esquece o Criador. É a mente que quer dominar o universo, mas não consegue dominar a si mesma. O maior perigo de Babel não foi a altura da torre, mas a ausência do altar. O povo tinha poder, mas não tinha propósito. Tinha união, mas não tinha direção. E quando a fé se torna construção, a alma se perde no próprio tijolo que ergue. O ato de Deus em dispersar as nações foi também o início de um novo plano. Cada povo, cada língua, cada cultura se tornaria, mais tarde, parte do mosaico da redenção. Aquilo que foi dividido em Babel seria reunido em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceria sobre os apóstolos e as línguas seriam novamente unidas, não pela força, mas pelo fogo. O que o orgulho havia separado, o Espírito restauraria pela graça. Essa é a grande lição espiritual de Babel. Toda torre que o homem constrói sem Deus acabará em ruína, mas todo altar erguido com fé permanece para sempre. O Criador não destrói a obra humana por ciúme, mas por amor. Ele impede que o homem suba o caminho errado para que possa encontrar o verdadeiro. O céu nunca foi um lugar para ser alcançado, mas um relacionamento para ser restaurado. Hoje, Babel se repete em muitas formas. Está nas cidades que exaltam o progresso e esquecem a alma. Está nas redes onde todos falam, mas ninguém se entende. Está nos corações que constroem impérios e negligenciam a fé. Mas também está o mesmo Deus observando, chamando, descendo mais uma vez para confundir o orgulho e restaurar a comunhão. E quando ele desce, não é para punir, mas para redirecionar. O Espírito que um dia confundiu as línguas, agora convida novamente à união. Não por ambição, mas por amor. A verdadeira torre é interior. É o coração que se eleva em oração, o templo que se ergue em silêncio, o ser que reconhece que, sem Deus, até o mais alto projeto se transforma em pó. Babel não é apenas uma história antiga, é um espelho. Ela mostra que toda vez que o homem tenta construir o divino com suas próprias mãos, acaba se afastando do céu que já está dentro dele. Mas também nos lembra que o Deus que desceu à torre é o mesmo que desceu à cruz. E dessa vez não para confundir, mas para restaurar a linguagem original, a do amor. A próxima revelação, o eco da luz que permanece. O silêncio se instala novamente. O vídeo chega ao fim, mas a mensagem continua pulsando dentro de quem ouviu com o coração desperto. A história de Caim, tão antiga quanto a própria humanidade, revela algo que ainda está acontecendo hoje. Não é apenas sobre um homem que se afastou de Deus, é sobre todos nós, que em algum momento tentamos seguir sozinhos, construir nossa torre particular, encontrar sentido sem olhar para o céu. Mas mesmo quando nos afastamos, há um eco que nos chama de volta. É a voz que atravessa os séculos, sussurrando o mesmo convite. Volta para o jardim, volta para a presença, volta para a luz. O mistério proibido não termina na resposta sobre quem foi a esposa de Caim. Essa era apenas a porta. O verdadeiro segredo está no que essa história simboliza: a chance eterna de recomeçar. O Criador não apagou o homem depois da queda. Ele reacendeu a esperança dentro dele. Caim se tornou símbolo da distância, mas também do perdão que ainda é possível. Porque se Deus não o destruiu, é porque ainda havia propósito. E o mesmo vale para você. Não importa o que tenha acontecido, quão longe tenha ido, ou quantas vezes tenha tentado construir seu próprio caminho, o amor divino ainda te encontra. Tudo o que você ouviu até aqui foi mais do que uma explicação bíblica, foi um chamado espiritual. Um lembrete de que cada mistério escondido nas Escrituras é, na verdade, uma mensagem viva. Deus não escreveu a Bíblia para ser um enigma indecifrável, mas um espelho da alma humana. E toda vez que você entende uma dessas verdades, algo em você desperta. É o Espírito restaurando o que foi esquecido,
reacendendo a chama que o orgulho tentou apagar. Essa é a verdadeira revelação. A luz nunca foi embora. Ela apenas espera ser redescoberta. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: estou pronto para a próxima revelação. Porque o que vem a seguir vai além da história, é o despertar da alma. E talvez, quando você ouvir a próxima mensagem, perceba que o verdadeiro mistério nunca esteve na Bíblia escondida, mas em você, que está finalmente pronto para enxergar.